Mas o Senhor colocou uma palavra muito forte no meu coração e eu preciso liberar ela hoje aqui. Aleluia. Provérbios 22, 6. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tantas perdas. Obrigado por todas as dificuldades, Senhor Deus. Obrigado pelas vitórias, Senhor Deus. Obrigado pelas derrotas. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que faltou, Senhor Deus, porque não era necessário naquele tempo. Obrigado, Senhor Deus, por nos surpreender a cada dia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui e o Senhor vendo tão ruins que somos, o Senhor ainda vem aqui. Oh Deus, obrigado, Jesus. Diz assim o texto: ensina a criança o caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Amém? Pode assentar no seu lugar. Hoje nós não vamos tirar as crianças, porque lá no fundo está meio bagunçado, irmão. Tem telha metálica, tem perfil, né? Nós estamos correndo aí para terminar essa reforma para virada de ano. Então já quero dar um aviso aí para os Ministério de Louvor, e na hora que terminar aqui eu quero que tire todos esses instrumentos, equipamento. Nós vamos colocar tudo lá, a irmã Márcia vai arrumar uns lençol, nós vamos cobrir tudo. E essa semana é obra, irmão. Nós vamos ter que correr aqui, mas correr mesmo. Se o Kleber tiver folgado lá, Kleber, vem pegar o rolo aqui, nós precisamos pintar essas paredes, as paredes de lá que nós vamos quebrar, né? Aleluia. Irmãos, falar sério, Deus surpreende a gente, né? Eu já tinha aquietado o meu coração, nós não vamos passar a virada de ano com a igreja pronta. Mas Deus falou, vai. Eu falei para você que ia, e vai. E olha, no apagar das luzes, Deus começou a liberar recursos aí, e nós estamos indo. Vamos fazer umas dívidas aí para 2019, mas não estou nem aí. Vamos ampliar. Vamos ampliar, que o Senhor mandou ampliar, porque vai chegar gente. Amém? É uma palavra que todo mundo conhece, né? Eu ouço essa palavra desde menino. Minha mãe, via sempre minha mãe: ensina a criança no caminho que se deve andar. Mas a gente não atenta para o que está por trás disso. Quem sabe quem escreveu essa palavra? Quem escreveu essa palavra? Hã? Quem concorda com Wagner, que foi Salomão? Dá um glória a Deus. Você sabe por que Salomão escreveu essa palavra? Eu não sou psicólogo, mas a gente que pastoreia, a gente precisa entrar um pouquinho nessa área aí para a gente entender certas coisas. Eu comecei a estudar um pouquinho sobre a vida de Salomão. E algumas coisas que Salomão pediu para Deus e algumas recomendações de Salomão, foi porque Salomão não tinha. Tudo que a gente pede é porque não tinha, né? Você vê Salomão diante de Deus e Deus fala assim: pede aí, Salomão, o que você quer? E Salomão era uma criança. O que foi que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para Ana Carolina, o que ela quer hoje? Quantos anos você tem, Ana Carolina? 10 anos? O que você quer hoje? Se Deus falar assim, eu vou conceder um desejo, o que você quer hoje? Pensa rápido. Não ajuda não. Deixa ela escolher. Fala. O que você queria hoje? Sabe não? Marcos Paulo, o que você queria hoje? Deus falar assim, pede, eu vou te dar. O que você queria hoje? Rápido.
Uma bicicleta. Por que você quer uma bicicleta? Você viu que resposta clara? Por que você quer uma bicicleta? Porque eu não tenho. Por que Salomão pediu sabedoria? Porque ele não via dentro da casa dele sabedoria. Quem que era o pai de Salomão? Davi. Um excelente... O que você quis dizer com isso? Veja bem, eu amo esse ambiente, irmão. Esse ambiente é gostoso demais. Veja bem, Salomão pede sabedoria porque ele não vê sabedoria na vida do pai. A despeito de Davi ser um excelente rei, Davi foi um desastre como pai. Um pai omisso, um pai que não soube educar os filhos. Você pode olhar, você observa a vida de Davi. Você pega ali a vida de Salomão, você pega a vida de Absalão, você pega a vida da filha dele. Um filho estupra a filha e ele não faz nada. E aquilo começa uma série de desgraças no meio da família de Davi. Por quê? Porque não era um bom pai, não tinha sabedoria dentro de casa. Davi era um péssimo exemplo de pai. E Salomão acompanha essa trajetória do pai. Mas quando Salomão faz uma recomendação dessa daqui, ensina a criança, é porque ele não foi ensinado quando era criança. Se você acompanha os livros que Salomão escreve, o último livro que ele escreve, que é o Eclesiastes, que ele já está maduro, ele começa a falar, olha, Salomão era um cara desequilibrado. Totalmente desequilibrado, compulsivo, obsessivo. O cara tinha 800 mulheres, Tito. Quem quer 800? Irmão, eu estou há 32 anos aguentando uma, e é bênção. Mas tem hora que a cabeça da gente quase explode, né? Quase explode, cara. Imagina um cara com 800 mulheres. Vai para o sanatório, irmão. Fica louco. Se você ler os livros de Salomão, você vai perceber que Salomão, ele quase vira alcoólatra. Porque ele disse que bebeu tudo quanto é vinho que tinha. Ele plantou. Ele tinha fazenda. Nada disso satisfez a alma dele. As mulheres não satisfizeram a alma dele. De 800 mulheres que ele tinha, a que ele queria, ele nunca conquistou. Meu Deus, imagina, você ter 800 mulheres e a que você queria, a sunamita tão amada, ela virava para ele e falava assim, não, o meu amor é pelo seu pai, Davi, não é por você. E ele escreve o livro de Cantares todinho para ela, e ela rejeita ele, nunca encostou um dedo nela. Olha que desequilíbrio desse homem. Mas ele escreve aqui, ensina a criança no caminho que deve andar. Por que eu acho tão importante da gente falar disso hoje? Eu queria fazer um comparativo de algumas desestruturas familiares que nós temos na Bíblia. A primeira dela é Davi com a sua família. Ele não consegue criar os filhos no caminho do Senhor. Quando fala caminho aqui, irmãos, é o caminho do Senhor. E se eu não estou enganado, se eu não estou exagerando, nós estamos vivendo a mesma época. Nós não estamos conseguindo passar o legado que Deus tem na minha vida para os meus filhos. O que eu mais vejo dentro de igreja, irmãos, é filho de crente que odeia crente. Filho de crente que não consegue adorar a Deus como nós adoramos aqui. E diga-se de passagem, eu estava sentado ali e Deus falando assim, como é que você conseguiu viver tanto tempo sem isso aqui? Como é que tem gente, irmão, que consegue vir para um culto
e não sentir a presença, não adorar a Deus com liberdade. Como é que pode, gente? Que ajuntamento é esse? Que você vem para cultuar o rei e ele não aparece para receber o culto. Você está cultuando a quem? Por isso, irmãos, que muitas das vezes a gente precisa ajustar o leme da comunidade. De vez em quando, a gente precisa acertar algumas coisas, e as fepas vão machucando a outra, mas a gente vai reparando. Porque a nossa intenção aqui, irmãos, é da gente vir cultuar um Deus que esteja presente aqui, não um Deus ausente. E o seu filho precisa saber disso. Você precisa transferir esse legado para o seu filho. E muitas das vezes, irmãos, eu já ouvi muito pai falando assim: porque eu quero fazer o melhor para o meu filho. O seu filho não precisa do melhor. Sabia, Claudêncio? O seu filho não precisa do melhor. Eu não preciso fazer o melhor. Eu preciso fazer o que precisa ser feito para criar um filho. Eu já ouvi pai falar assim: meu filho não vai passar o que eu passei. Às vezes ele precisa passar o que você passou e mais um pouquinho. Por isso que nós estamos criando uma geração de rebeldes sem causa. Estamos. Anda no Brasil, irmão. A maioria dos jovens da esquerda, você pode olhar no bolso que eles estão com iPhone. São os esquerdinhos comunistas sem causa, vestindo Lacoste, né? Relojão no braço, andando de Porsche, e é comunista. Vá te catar, irmão. Não é comunista nada. Mas por que isso, irmãos? É porque os pais estão suprindo a necessidade material, não estão deixando um legado, não estão educando. Eu me lembro quando eu era da cidade de Jardim, uma igreja grande, irmãos, uma igreja de 800 membros, e a Márcia trabalhava com as crianças. Volta e meia a Márcia falava assim: meu bem, esse menino aqui é filho do evangelista da igreja, ele não sabe orar. Falei: pergunta para ele se ele já aceitou Jesus. Filho de crente precisa aceitar Jesus, precisa conhecer Jesus, precisa saber quem que é, e a função e a obrigação é nossa. Se você não está revelando Cristo para o seu filho lá na sua casa, aqui na igreja ele não vai conseguir enxergar também não. E eu teve um tempo que eu aquietei o meu coração, e eu falava assim: eu tenho 2 filhos, irmãos, e o que eu estou falando aqui é com propriedade. Tem o Gabriel que está aqui, e tem o Pedro Hélito, está lá no México uma hora dessa. Todos 2, irmãos, têm caráter. Todos 2 são homens. Um está fora dos caminhos do Senhor, mas o meu coração está quieto, porque o Senhor falou assim: ele é meu, você me apresentou no dia que nasceu, é eu que vou cuidar. Então está na mão dele. Se é do Senhor, o Senhor que sabe. Mas um homem de sucesso, um homem responsável, tem funcionários, tem empresa, paga os seus impostos. Mas quando meu filho desviou, eu ficava me culpando. E eu falava assim: mas a culpa é minha. Aí vinha alguém e falava assim: não, a culpa não é sua não, ele que escolheu o caminho dele. E o meu coração quietava, sabe? Mas hoje eu sei, a culpa foi minha. A culpa foi minha, irmãos. Porque ele falava assim: pai, eu meti a mão na carteira e dinheiro. Pai, dinheiro. Pai, dinheiro. Pai, dinheiro. Aí um dia, irmãos, ele já com 29 anos, ele vira para mim e fala assim: sabe o que eu mais precisava naquela época? Era de um pai. Eu só precisava de um pai. Um pai que fosse comigo da escola,
um pai que passeasse comigo, um pai que jogasse bola na rua de casa. Ele não queria nada caro. Então eu sou culpado pelos erros dele. E eu pedi perdão, eu falei: perdoa, meu filho. Hoje eu tenho consciência. Mas sabe, irmãos, a pior coisa que um pai pode ouvir é isso. Por isso que a gente fala aqui, irmãos, tenha autoridade com seu filho. Teve um pai que falou assim: mas pastor, meu filho vai falar que eu não amo ele. Ele falou: seu filho não precisa falar que te ama. Seu filho precisa te respeitar. Ele precisa saber que você é autoridade na vida dele e ele precisa submeter você. Foi o que não aconteceu com Salomão. Por isso que a família de Davi foi, irmão, toda desestruturada por conta de omissão. Casa que filho manda, escuta, presta atenção no que eu vou te falar. Casa que criança manda, está fadado a virar uma desgraça. Mas pastor, criança não sabe de nada, irmão. Casa tem que ter sacerdote. Casa tem que ter mãe. E mãe é para corrigir. Estava falando aqui com o Alexandre. Foi contigo, né, Alexandre? Ah, pastor, mas meu filho, na hora que apronta eu pego a mão e dou na bunda dele. Não faça isso não, irmão. Mão não é para bater. Mão é para dar carinho. Mão é para acolher, para abraçar. Mão não é para bater. Ah, mas tem que bater com cinto. Não, cinto não é. Cinto é feito para amarrar calça. A Bíblia fala para você ir lá, ó, na goiabeira, corta uma vara. Corta uma vara. Irmão, é terapêutico. 3 varadinhas, irmão, não vai doer. Mas aquilo vai mexer com o psicológico da criança. 3 varadas e põe de castigo. Aqui, ó. Pergunta para ele. Pergunta para ele. E olha que eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, quando eu estava criando o Gabriel. E hoje eu tenho o maior orgulho, irmão, das pessoas virar para mim: cara, mas o Gabriel é um homem de Deus. Eu falo: puxa vida, glórias a Deus. Glórias a Deus. Qual é o legado que você está deixando para o seu filho? Qual é o legado que Davi deixou para Salomão? Desestrutura, irmão. Um homem desregrado, que não sabia administrar. Eu não sei como é que Deus é porque tem misericórdia, deixou Salomão construir o templo. Ele acumulou toda a riqueza que ele podia acumular, irmãos. Até hoje tem gente procurando o tesouro de Salomão. Tinha um filme, não tinha? As Minas do Rei Salomão. Tem um filme ainda. É antigo, mas tem. Então veja bem, irmãos, o que um pai omisso causa na vida de um filho? Desestrutura uma família inteira. Aqui aconteceu um fato ano passado. Uma irmã veio conversar comigo. Eu falei: sabe o que é o problema seu, irmã? É porque você não tem autoridade com seus filhos. Chega na sua casa, quebra pelo menos uns 10 pratos, uns 10 copos, dá uns 3 gritos lá e fala que quem manda nessa casa é você. Ah, pastor, mas eu não tenho coragem. Eu falei: se você não tiver coragem, sabe o que vai acontecer? Daqui uns dias o seu filho vai te pegar e vai te bater. Porque o filho não respeitava. E filho já grande. O que aconteceu esse ano? Adivinha? Pastor, meu filho me bateu. Vai lá no 20º DP e dá queixa. Lei Maria da Penha, manda prender. Quem bate em mulher, irmão, vagabundo que encosta a mão em mulher tem que ser preso. E se acontecer isso aqui na comunidade, para alguma das irmãs, me chame, irmão, que eu mesmo vou lá buscar ele. Só que da sua casa até lá no 20º distrito, ele vai levar uns tapas. Certeza. Você acha que estou brincando? Vai bem acompanhado e vai levar uns tapas mesmo, né? Não, eu chamar o Claudênio, nós só para lá de viatura.
É brincadeira, irmão. Não. Com Claudênio, se pegar o cara eu pego. Pegou. Então veja bem, irmão, nós estamos brincando aqui, mas é para você dar uma sorrisinho, porque está todo mundo muito sério. Mas esse assunto é sério, irmãos. Criança a gente começa a criar com 6 meses de idade. Com 6 meses a criança já entende tudo. E se você não transferir aquilo que Deus depositou dentro de você para o seu filho, vai quebrar-se um ciclo, irmãos. Olha a vida de Davi. Davi era uma pisada na bola atrás da outra. Irmãos, eu não teria coragem de chamar Davi para almoçar na minha casa. Um ótimo rei. Você fala isso aqui que eu estou falando lá em Israel sobre Davi, você é preso na hora. Porque lá ele é referência. Mas a vida familiar dele foi um desastre. E aí nós temos algumas outras histórias na Bíblia. Nós temos a história de um outro sacerdote chamado Gileade. Gileade tinha um filho que se chamava Jefté. Quem sabe, quem lembra da história de Jefté? Jefté foi crescendo, daí a pouco os irmãos, sai daqui porque você é um filho ilegítimo. E Gileade cruzou os braços. Deixou expulsar Jefté. Jefté sai dali, se junta a um exército, forma um grande exército, e quando Israel se vê em apuro, vão atrás de Jefté. Jefté, seja rei por nós. Ele fala, vocês me expulsaram, vocês não queriam conviver comigo, agora vocês querem que eu volte? Não, se nós vencermos a batalha. Aí Jefté faz um compromisso com Deus. Alguém se lembra qual que era o compromisso? De um cara desestruturado. Irmão, você viu no Antigo Testamento alguma vez Deus pedindo sacrifício humano? Nunca pediu. Não pediu. Pediu uma única vez para Abraão, mas só foi para provar o coração de Abraão. E diga-se de passagem, aquilo ali foi porque Abraão estava muito alucinado com Isaac, né? Porque Isaac é a minha promessa. Isaac naquela hora estava servindo de entulho para as promessas de Deus na vida de Abraão. Por isso que Deus fala assim, vamos ver se esse camarada acorda, eu vou pedir logo essa promessa dele. Aí tem muita gente, esses dias nós vimos, quem estava comigo? Que a gente estava andando na rua e tinha um carro assim, esse é meu Isaac. Quem estava comigo? Tinha alguém comigo no carro. Não lembro quem que era. Eu falei, mais um imbecil escrevendo bobagem. E Jefté fala assim, Senhor, se o Senhor me fizer vitorioso, o primeiro que atravessar na frente, quando eu voltar da guerra, eu vou te oferecer em holocausto. Alguém sabe quem foi a primeira criatura que apareceu na frente dele? A filha dele, virgem. Quando você é desequilibrado, quando você não anda nos caminhos do Senhor, quando você não ouve o Senhor, você começa a oferecer para Deus aquilo que Ele não te pediu. Tem muita gente oferecendo a Deus aquilo que Ele não te pediu. A Juliana usava um exemplo aqui, muito massa, que o camarada se empenhou em fazer um bolo de chocolate para Deus. É lógico que é uma alegoria, né? E fez aquele bolo bonito, e chegou na presença de Deus e ofereceu o bolo. Aqui, Deus, toma o bolo. Falou assim, minha filha, não te avisaram que eu não gosto de bolo de chocolate? Eu gosto de bolo de cenoura. Não, sem chocolate. Você precisa começar a ouvir a Deus. O que é que você precisa oferecer dentro da sua família, para que Ele estabeleça o reino dEle dentro da sua casa. A sua casa é uma sucursal do reino, irmãos. Irmãos, nós precisamos voltar
Nós precisamos voltar às velhas práticas do culto doméstico. Você precisa sentar com o seu filho e ensinar para ele o que é Bíblia. Desliga a televisão, irmãos. Senta ao redor de uma mesa, come com seus filhos. Desliga tudo, tira o seu filho do quarto. Teve um pai que não é daqui não, irmão, não é daqui da igreja, não precisa ficar preocupado não. Ele falou assim: pastor Wellington, eu não consigo tirar o meu filho do quarto. Eu falei: corta a energia. Corta a energia do quarto. Nossa, mas ele vai ficar doido. Que fique doido, cabra frouxo. Toma o domínio da sua casa, rapaz. Ah, você fica rindo. De repente tem alguém que conhece. Tem alguém que você conhece que está vivendo assim. Filhos do quarto. Que se não tiver um computador dentro do quarto, irmãos, não sai para nada, só fica o dia inteiro. Tem umas primas do Gabriel que são mais liberais, né? Ela chegava lá em casa e falava assim: nossa, mas que pai, hein? O seu pai põe um computador na sala. Aí eu ouvia e falava assim: aqui quem manda sou eu. E ele sabe, o Gabriel sabe disso. Pode ter 30 anos, irmão, tá morando no meu telhado, vai cumprir minhas regras. E ele sabe disso. E eu tenho certeza que ele vai levar isso para a casa dele. Eu tenho certeza. Essa semana, pode falar? Tem gente aí que não está entendendo. Sexta-feira, nós fomos em família para ele pedir a mão da moça lá em namoro. O pai da moça quase chorou, falou assim: cara, há muito tempo que eu não vejo isso, uma família vindo pedir para namorar uma moça de outra família, e eles estavam lá também em família. Coisa mais linda, irmão. Não é porque é meu filho, não. É porque nós precisamos resgatar isso. A gente precisa começar a andar na contramão do sistema. Porque senão amanhã os seus filhos não vão estar no caminho. O que aconteceu com Jefté é porque ele achou que a vontade dele de ser exaltado era superior à vontade de Deus, e ele oferece a filha. É isso que você quer para sua família? É isso que você quer para o seu lar? A morte da sua filha? A frustração dos seus filhos? Acorda, irmão. Volta. Traga a Bíblia para o centro da sua família. Marca um culto familiar todos os dias. Não custa nada, irmão, meia hora. Até eu estou precisando voltar a fazer isso dentro da minha casa. Não estou aqui falando, apontando dedo para vocês, não. Nós estamos precisando voltar a fazer isso dentro de casa. Porque é tanto compromisso. Mas aí também nós temos os bons exemplos. Abre aí sua Bíblia, vamos ler. Ezequiel 44. Eu vou te dar um bom exemplo. Quarenta e quatro, 15. Olha que delícia essa leitura, irmão. Eu não vou ler o texto todo porque ele é muito extenso. Mas diz assim: mas os sacerdotes levitas, os filhos e os descendentes de Zadok, que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles sim
poderão se achegar a mim para me servir. Estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Oráculo do Senhor. Imagine, irmão, a alegria de Zadok quando Deus libera esse oráculo. A maioria se desvia. A maioria começa a sacrificar a outros ídolos. Mas Zadok, os seus filhos e os seus descendentes não se dobram. Não se dobram, sabe por quê, irmão? Família estruturada. O meu pai me ensinou assim. E o que o meu pai me ensinou está escrito na palavra. E eu vou seguir. Ah, não, mas nós estamos em tempos modernos, vamos fazer diferente. Não vou fazer. Foi isso que meu pai me ensinou. Por isso que o texto lá de Salomão diz: ensina a criança. É desde pequeno, ensina a criança a adorar. Eu estava num dilema, irmão, esse tempo. E esse domingo passado que eu não tive aqui, Deus falou muita coisa ao meu coração. E eu falava assim: Senhor, cadê as crianças profetizando? Eu comecei a orar e falei: Senhor, eu quero as crianças profetizando. Os jovens já estão sonhando, os velhos já estão tendo, os jovens já estão tendo visões, os velhos já estão sonhando. Cadê as crianças profetizando? Aí veio uma palavra muito simples: você está ensinando as crianças a profetizar? Nós estamos ensinando, irmãos, as crianças a profetizarem? Não estamos, irmãos. Nós não estamos criando um ambiente para que elas profetizem. Nós não estamos ensinando a liberdade do Senhor. Nós não estamos ministrando sobre elas. Na maioria das igrejas, e aqui não é diferente, graças a Deus a gente está mudando esse curso. Na maioria das igrejas, irmãos, e eu já tive um atrito sério com a irmã aqui da igreja, porque teve um dia que eu falei: irmão, para de trazer brinquedo para o seu filho, para ele trazer para o culto. No outro culto, a irmã sentou na primeira cadeira, despejou uma sacola de brinquedo em cima da cadeira e olhou para mim, uma coisa assim: não te obedeço. Falei: glória a Deus. Falei nada para ela, mas Deus já tinha falado do meu coração que ela ia para longe. E ela foi para bem longe. Tem uns que vão para longe, outros vão para bem longe. Hoje ela está lá nos Estados Unidos, né? Falta de submissão. Nós precisamos ter na nossa cabeça que a criança, ela precisa começar a entender. Ela consegue assistir desenho, irmão, e gosta. Ela consegue brincar, se divertir e gosta. Por que ela não consegue aprender a palavra de Deus? Porque nós estamos sendo omissos. Mas Zadok, eu tenho certeza que Zadok foi fiel a Deus e criou os filhos no caminho. Imagina, irmãos, eu teve uma época, porque a gente tem a época das trevas também, irmão, né? Eu não quero voltar para lá, não. Teve uma época que eu amava ministrar para gente. Quanto mais cheio o lugar, melhor. E eu achava o máximo, né? Aquelas igrejonas cheias. Depois que eu li sobre os filhos de Zadok, né? Os levitas que foram punidos iam ministrar só para o povo, no átrio. Mas os filhos de Zadok não. Esses vão vir diante de mim. Olha a diferença, irmão. Tem gente que vai ficar ministrando só para a gente. Nós temos entendido, irmãos, e eu louvo a Deus por essa comunidade, que aqui nós não estamos ministrando para você. O culto não é para você, é para Ele. Nós estamos cantando a Ele, é uma canção direcionada para Ele. Se você está cantando ou não, isso é uma questão sua. Nós nos reunimos aqui com o único objetivo de adorar a Ele. E lá, o único que foi permitido chegar diante de Deus foi Zadok, os seus filhos e os seus descendentes. O resto não passava do átrio.
vão continuar no meio da multidão, não vão experimentar mais, não vão colher o melhor. Eu encontrei um amigo, não vou falar da igreja não, amigo meu de infância, nós fomos criados na igreja junto, e ele me fez uma pergunta, falou assim: Wellington, você esteve na Batista hoje? Eu não estou criticando a igreja, irmão, pelo amor de Deus. Eu fui criado em igreja batista, todo mundo aqui sabe, nós somos criados juntos lá. E ele falou: você acredita que nós vamos para o céu? Eu falei: claro, cara, uai, quem sou eu para falar que vocês não vão para o céu? Aí ele: ainda bem, cara, porque eu confio muito na sua palavra e tal. Eu falei assim: mas vem cá, só a salvação para você tá bom? Ele falou: tem algo mais? Eu falei: tem. Muito mais. E muito mais. O tanto que você pensar que tem mais, existe mais. Ele falou assim: Wellington, mas mesmo? Como assim que você fala que tem muito mais? Cara, para mim, os irmãos que discordarem, me perdoem. Para mim, salvação é a porta de entrada. É só a entrada. Quando eu aceito o Senhor e aceito o senhorio, e aí nós começamos a entender quando Paulo fala assim: vou agora te ensinar um caminho muito mais do que excelente. Cara, a gente começa a experimentar coisas que nós só vamos ver no céu. Fala sério. Fala sério. A adoração que a gente faz aqui, irmãos, como é gostoso isso. E eu me lembro que na época a gente não podia bater palma. Era aquele negócio, e eu lembro que eu comecei a ser despertado dentro da igreja batista, e eu chorava muito na hora do louvor, Samuel. Um dia o pastor me chamou no gabinete, falou assim: irmão Wellington, senta aqui, eu estou preocupado, aquele jeito, né, bem pastoral, né, eu estou preocupado com o irmão, porque todo culto o irmão chora muito, o irmão quer confessar o pecado. A Márcia lembra disso. Ele falou assim: pastor, que pecado, pastor? Ele falou: não, mas você está chorando muito no culto. Eu falei: pastor, eu estou sentindo uma coisa que eu nunca senti a minha vida inteira. É uma alegria tão grande, eu estou chorando de alegria. É um gozo tão grande, parece que eu saio daqui e subo. Opa, para aí. Calma aí, irmão. Esse negócio de sair daqui e subir, isso é coisa de espiritismo. Não continua esse assunto aí não, porque aí eu vou ficar preocupado com o irmão. Eu falei: não, então tá bom, pastor, se o senhor não entende. Passou uns dias, me convidaram a retirar da igreja, né? Mas olha que gostoso, irmão, a gente tá aqui, parece que o Senhor tá andando no nosso meio aqui, ó. E cada vez que Ele vem, Ele tira alguma coisa da nossa vida, e a gente é transformado de glória em glória, né? Ele vem e transforma a nossa mente, Ele renova a nossa mente, e a gente começa a experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Cada dia que eu estou na presença dEle, eu me torno melhor. Cada dia que eu encontro com o Senhor, Ele arranca alguma coisa que não serve para Ele. E tem muita gente que ainda não experimentou isso, irmãos. Tem muita gente que ainda está preso nessa cadeira. Ainda está preso, irmão, numa liturgia. Eu falar sério, irmãos, a gente não precisava ter palavra aqui hoje. E os irmãos sabem muito bem que eu não estou rasgando cedo. Não é por causa do Samuel, não. É por conta do Senhor. Como não experimentar isso, irmãos? Agora como, irmãos? Você não vai negar isso para o seu filho? Você vai negar esse legado para o seu filho? Você não vai ensinar ao seu filho que a adoração é liberdade? Você não vai ensinar para o seu filho que mesmo com 9, 8, 10 anos ele pode se derramar na presença de Deus? Você vai negar para o seu filho que ele pode, com 9, 10 anos, ele pode profetizar? Você vai negar para o seu filho que a vida com Deus não depende de estar num prédio? Pode ser lá dentro do meu quarto.
Você vai negar para o seu filho que quando nós nos rendemos a Ele, Ele vem e nos acolhe? Como que você vai negar isso para o seu filho? Quão egoísta que nós somos a ponto de experimentar o Senhor e não liberar isso para os nossos filhos. Ah, pastor, mas eu não estou fazendo isso. Tá, irmão, não está criando no caminho. Não está ensinando desde criança. Não está mostrando para o seu filho que você é o sacerdote da sua casa e é você que manda. Ah, pastor, mas começa a chorar que ninguém aguenta. Deixa chorar. Vai chorar um dia, vai chorar 2 dias. No 3º dia acabou o choro. Acabou o choro. Gabriel tinha uma mania feia. Ia para o supermercado com o avô. E avô um trem danado para estragar a criança. E tudo que ele queria, o avô queria. O avô comprava. Né? Um dia eu falei para ele, falei assim, para com isso que você vai ter problema. Ele falou, não, tá bom, vou te ouvir. Um dia foi pro supermercado com o Gabriel, aí não comprou não. Falou, seu pai falou para não comprar mais, deu uma birra. Lá no supermercado mesmo o avô pegou e acabou, irmão. Chegou em casa, o pai pegou também. Hardcore. Ué. Meu filho mais velho, ele dava uma birra assim, ó. Você não fazia o que ele queria, ele endurecia e caía para trás. Era. Aí minha mãe falou assim, meu filho, leva esse menino no psicólogo. Esse menino tá com problema, isso não é normal. Eu falei, mãe, eu vou acabar com essa... Eu sou o psicólogo dele. E um dia lá em casa, no meio da sala, não sei o que a gente tava fazendo. Ele endureceu, caiu, peguei o cinto e... Errado, irmão, bater de cinto. Na época eu não sabia. Arranquei o cinto e foi 2 lambadas. O melhor psicólogo que existiu, irmão. Nunca mais deu birra. Nunca mais. Né? Naquela época, se eu tivesse entendimento, era uma vara. Ia dar umas varadinhas, ia ser bom. Criança, irmão, é você que domina a criança. Criança não pode dominar sua casa. Esse é o legado que você vai passar. Ainda mais aí quem vai ser papai, quem já está sendo papai de primeira viagem, aprenda isso. Ensina no caminho do Senhor. Leia a Bíblia. Aprenda. Irmãos, acompanhe os seus filhos. Deus está falando no meu coração aqui, isso não estava na palavra, mas eu quero liberar. Acompanhe os seus filhos em tudo. A Márcia, todo dia que o Gabriel chegava da escola, ela abria a mochila, tirava tudo da mochila. E eu ficava grilado. Por que você faz isso? Não, eu quero saber o que está acontecendo com meu filho. Teve uma criança que foi para a escola com a arma. Chegou lá, matou o coleguinha. Quem que deu aquela arma para ele? Não sei, irmão. Nessa onda aí de ideologias de gênero, olhe o seu filho. Olhe a sua filha. Um conhecido nosso, o sonho dele era ter um filho. E não teve, só teve filha. 3 filhas. A mais velha, ele colocou todo o sentimento que ele tinha de ter uma filha, um filho, ele colocou na filha mais velha. Adivinha o que a filha virou? Virou filho. Virou filho mesmo, irmão. Assumida. Olhe para o seu filho. Não deposite na vida do seu filho os seus sonhos. Quantas vezes, irmãos, eu sou frustrado por conta disso. Pela minha mãe depositar em mim o sonho dela. Meu sonho, irmão, era ser mecânico. Meu sonho era ser mecânico. Minha mãe falou, não, você não vai ser mecânico. Ser mecânico não dava dinheiro. Naquela época, mecânico era um trem sujo, né?
povo só andava de roupa suja. Hoje não, cara. Você vê os mecânicos, parece doutor. Entra ali na Saga, os caras estão de jaleco branco e te atende, de laptop. Vai lá, ó, nem... Na minha época não era assim, mas meu sonho era ser mecânico. Minha mãe falou, você não vai ser mecânico. Não vai ser. Aí eu de pirraça, fiz inscrição no Fuzileiro Naval, fui aprender a matar. Não era isso que eu queria, irmão. Eu queria só ser mecânico. Quantas vezes que o pai estraga os sonhos do filho? Você pode perguntar para o Gabriel e para o Pedro, se eu já influenciei. Filho, faz o que você quiser. Ah, pai, eu quero fazer música. É música que você quer fazer? Bora. Foi lá na UFG, passou para música. No dia de fazer a prova, não, pai, não é isso. Falei, então tá bom. O que você vai querer? Ah, não, pai, eu quero ficar 1 ano sem estudar. É isso que você quer? É. Fica 1 ano sem estudar. Já tinha terminado, já tinha concluído. Aí 1 ano nós fazendo viagem missionária. Viajamos aquele ano todo, né, Gabriel? Muito bom. E a mãe doida. Ah, o Gabriel nunca mais vai estudar, o Gabriel nunca mais vai estudar. Eu falei, calma, deixa Deus cumprir os planos. Na hora que acabou aquele ano, ele virou para mim, pai, vou fazer o Enem, quero fazer engenharia. Eu falei, tá feito, é isso que você quer? É. Fez o Enem, passou, a faculdade chamou, só que a faculdade só pagava metade. A outra metade a gente tinha que pagar, a outra metade era cara, irmão. Eu falei assim, meu filho, não sei não. Ele falou, não, vamos fazer o... Como é que é o nome? Vamos fazer o FIES. Mas pai, só tem 3 vagas. Eu falei, você precisa só de uma. Fez o FIES, saiu. Tá aí, irmão, falta pouco tempo para terminar a engenharia. Deus cumpriu os planos, mas eu não interfiro no que Ele quer fazer. Nunca interferi. Eu apoio. Se é certo, eu apoio. Olha para o seu filho e fala assim, meu filho, olha aí para quem está com filho. Meu filho, siga os sonhos de Deus. Isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Não é o que dá dinheiro, irmão. Deus é dono de ouro e de prata. É Ele que paga a conta. No final das contas, é Ele que paga a conta. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Parece, sabe, irmãos, eu fico olhando aqui, parece que Deus separou nós aqui hoje para ouvir essa palavra. E essa palavra serve para mim. Quem sabe vem mais um bacuri aí, né, bem? Dá ainda? Dá tempo aí, não? Né? Irmão, de repente vem um avivamento lá à noite, lá em casa. Hã? Amém, irmão? Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Olhe para os seus filhos não como profissionais. Não crie o seu filho para ser um empresário. Não crie o seu filho. Crie o seu filho para ser filho. Filho de Deus. Para cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Amém? Você pode ficar de pé.